Vultos do Espiritismo apresenta Aristides de Souza Spínola. Aristides de Souza Spínola nasceu em Caetité, Bahia, a 29 de agosto de 1850, e faleceu no Rio de Janeiro aos 9 de julho de 1925. Filho do coronel Francisco de Souza Spínola, que foi deputado-geral em 3 legislaturas, e de Dona Constança Pereira de Souza Spínola. Esta família ilustre e de prestígio na Bahia criou o filho dentro de rígidos princípios morais, fazendo-lhe ver o valor de um nome honrado. Bem cedo, o menino revelou-se altamente curioso de tudo que lhe chegasse aos sentidos, elaborando, às vezes, perguntas bastante embaraçosas que demonstravam a viva inteligência de que era dotado. No ano de 1871, bacharelou-se em Direito, após cursar brilhantemente a Faculdade de Direito do Recife. A sua aplicação e assiduidade foram tais, que durante os 5 anos do curso acadêmico não teve uma única falta. Abriu, em seguida, a banca de advogado em sua terra natal. Fez por essa época diversas excursões pelo interior da Bahia e particularmente pelo Vale do S. Francisco, com o fim de estudar as localidades e colher notas para os seus estudos históricos. Bem moço ainda, entrou na carreira política, tendo sido eleito, em 1878, deputado provincial pela Bahia. Por indicação do Dr. Aristides César Spínola Zama, seu primo, foi nomeado, de 1879 a 1880, presidente da província, estado de Goiás, tendo ouvido do imperador Dom Pedro II, quando a este foi agradecer a nomeação, elogiosas referências aos predicados morais e intelectuais de que já havia dado provas. Em 1881, na primeira legislatura de eleição direta, representou a sua terra na Assembleia Geral do Império, ganhando prestígio sempre crescente ante o eleitorado baiano. Foi reeleito deputado-geral nas legislaturas de 1885 e de 1886 a 1889, sendo que nesta última fora eleito na vaga aberta pela morte de Pedro Carneiro da Silva. Ao ser proclamada a República em 1889, ocupava ele, o mais jovem dos deputados, o cargo de primeiro secretário da Câmara. No regime republicano, depois de haver pleiteado por 2 vezes a eleição de deputado federal, só conseguiu ser reconhecido para a de 1909 a 1911, dando-se neste último ano o seu afastamento definitivo da política, para se consagrar exclusivamente à advocacia e ao estudo e meditação da doutrina espírita, que já o contava de há muito entre seus adeptos mais fervorosos, sinceros e esclarecidos. Foi em 1905 que Aristides Spínola ingressou na Federação Espírita Brasileira, convidado pelo então diretor na assistência aos necessitados, Pedro Ricardo. Eleito para o cargo de vice-presidente na do Dr. Geminiano Brasil de Oliveira Góes, outro espírita ilustre e fiel, Aristides Spínola desenvolveu naquela casa toda uma atividade polimorfa e intensa, a ela se dedicando durante 21 anos seguidos, amado por todos os companheiros que com ele privaram. Na vice-presidência da FEB permaneceu de 1905 a 1913, presidente em 1914 e em 1916 e 1917, voltando a exercer o cargo de vice-presidente em 1920 e 1921. Ocupou de novo, de 1922 a 1924, a direção da casa, sendo eleito, em 1925, para a vice-presidência, cargo que desempenhou até a data de sua desencarnação, ocorreu aos 9 de julho do mesmo ano. Foi assim presidente da Federação Espírita Brasileira durante 6 anos e vice-presidente 11 anos e meio. Nunca, porém, solicitou ou disputou nenhum desses cargos, ou qualquer outro da diretoria da Federação, fazendo questão unicamente de prestar-lhe seus serviços. Fosse de que maneira fosse, pronto, declarou mais de uma vez, humilde e modesto como de fato sempre foi, a ocupar o de porteiro se só neste o julgassem apto a servir. E dado-lhe foi satisfazer amplamente a esse desejo seu, porquanto, desde o primeiro dia em que se incorporou à caravana dos que na Federação laboravam, relevantes e ininterruptos serviços lhe prestaram, seja como membro da sua administração, seja fora de qualquer cargo administrativo. O que ele queria era trabalhar, e trabalhou sempre, e muito, e trabalhou bem. Dentre esses serviços merecem destacados os que teve ensejo de dispensar-lhe como advogado, de todas as vezes em que o espiritismo se viu alvejado pela ciência oficial, sob a forma de perseguições aos médios por exercício ilegal da medicina.
Como jornalista de irrecusável mérito, Aristides Spínola colaborou em vários jornais. No Diário da Bahia, escreveu as narrativas de algumas de suas excursões realizadas na juventude. Com o pseudônimo Buston, defendeu, em a pedidos do Jornal do Comércio do Rio, o Ministério Dantas. Foi um dos fundadores, em 1891, do Jornal do Brasil, onde teve a seu cargo a parte política. Antes, pertencer à redação de um diário, cremos que a Gazeta da Tarde, que fora empastelado em 1897, achando-se Aristides Spínola no edifício do jornal quando essa violência se consumou. Além de alguns escritos inéditos e muitos outros estampados em periódicos espíritas e leigos, são de sua pena, entre outras, as seguintes obras: Presidência do Barão Homem de Melo, Excursões Administrativas, Bahia 1879, Relatório sobre a Administração da Província de Goiás, de 1879 a 1880, 2 vols, Estudos sobre os índios que habitam as margens do rio Araguaia, memória em que estuda os índios Carajás e que se acha anexa ao relatório da exploração desse rio pelo engenheiro J. Rua de Moraes Jardim, Rio, 1880. Orçamento do Ministério da Agricultura, discurso proferido na sessão da Câmara dos Senhores Deputados, em 13 de julho de 1882, Rio, 1882, elemento servil, discursos proferidos em sessões da Câmara, de 22 de junho e 4 de junho de 1883, Rio, 1883. Em 1889, deu a público uma tese que apresentou no Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, versando sobre direitos do comerciante no exercício de sua profissão. Sob os auspícios da Federação Espírita Brasileira, foi editada em 1902, a tradução que Spínola fez da obra do Dr. I. Giel, Ensaio de Revista Geral e da Interpretação Sintética do Espiritismo. Em 1915, com o título Caridade Perseguida, fez imprimir um memorial de recurso criminal. Sólida erudição espírita, teológica e jurídica projetaram-lhe o nome dentro e fora do campo espírita, sendo-lhe admirados o critério e a ponderação com que resolvia os problemas administrativos, bem como o espírito evangélico e conciliador nos mais delicados e controvertidos assuntos.